Bom, agora a gente está estudando o movimento retilíneo uniformemente variado, também conhecido como MRUV. O movimento retilíneo uniformemente variado, ele vai ser um movimento totalmente em linha reta, aonde o móvel vai variando a sua velocidade de maneira uniforme. No MRU, a gente tinha o quê? Um movimento em linha reta, aonde a velocidade era constante e ia tendo a variação somente da posição. Agora eu tenho a variação da posição e a variação da velocidade. E nesse movimento eu vou ter uma característica, que é a aceleração constante. Ela não varia, ela vai ser constante por toda a trajetória percorrida por esse móvel. No MRUV, a gente vai usar três fórmulas. A primeira fórmula é a fórmula da velocidade. Já que a velocidade é o que varia, a gente vai usar esta fórmula aqui. Velocidade final igual velocidade inicial mais aceleração que multiplica o tempo. Essa fórmula é muito semelhante àquela do MRU, que era igual x igual a x0 mais vt. Agora a gente vai ter a velocidade variando, então a gente usa v igual a v0 mais at. A segunda fórmula é a fórmula da posição, porque aqui a posição também varia, mas ela varia de uma forma diferente, ela vai descrever uma parábola, uma equação de segundo grau. Então, x igual a x0 mais v0t, porque a velocidade inicial ela vai influenciar na posição desse móvel, mais 1 meio de at ao quadrado. Então, essa é a equação da posição em relação ao tempo. Essa é a equação da velocidade em relação ao tempo. Mas, se eu não tiver tempo, eu tenho como saber velocidade ou saber posição? Sim, através da equação de Torricelli. Velocidade ao quadrado igual v0 ao quadrado mais 2a delta x. Essa é a equação de Torricelli. Por ela, a gente pode encontrar a velocidade ou aceleração ou deslocamento sem ter a necessidade de ter o tempo. Então, agora eu vou fazer um exemplo de cada um para a gente ver como que isso funciona. Vou fazer, então, esse exercício resolvido. Um ponto material percorre uma reta num determinado sentido com aceleração constante. No instante t0 igual a 0, o módulo da sua velocidade é v igual a 5 metros por segundo. No instante t igual a 10 segundos, a velocidade é 25 metros por segundo. Determine o tipo de movimento desse ponto material, a aceleração, a função da velocidade em relação ao tempo, a velocidade no instante t igual a 8 e o instante que o módulo da velocidade é v igual a 15 metros por segundo. Então, primeira coisa, o tipo do movimento. A gente tem uma trajetória retilínea e aceleração constante. Isso quer dizer que o movimento ele é uniformemente variado. MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Na letra B, ele pede para calcular a aceleração. Então, eu vou primeiro pegar as informações e vou anotar. Eu tenho T0 igual a 0. Nesse instante de tempo, eu vou ter V0 igual a 5 metros por segundo. Depois, eu tenho no T igual a 10 segundos, uma velocidade de 25 metros por segundo. Como aqui está pedindo só aceleração, eu posso colocar dentro da fórmula da aceleração. A é igual a ΔV sobre ΔT. Lembrando, ΔV é V menos V0 e o ΔT, T menos T0. Então, eu vou substituir aqueles valores lá em cima. A aceleração vai ser o V, que é 25, menos o V0, que é 5. O T, que é 10, menos o T0, que é 0. 25 menos 5 dá 20. 10 menos 0, 10. Isso aqui vai dar 2 metros por segundo ao quadrado, já que a unidade de aceleração é sempre elevada ao quadrado. A letra B, pronto, agora a gente vai para a letra C. A letra C, a função da velocidade em relação ao tempo. Assim como no MRU, aqui a gente demarca aquelas coisas que são constantes, que não variam. O que é constante nesse caso? Velocidade inicial, o móvel parte de 5 metros por segundo, então ele não vai poder regredir, vamos dizer assim, ter uma velocidade inicial de novo, porque ele começou
a se deslocar com essa velocidade. E a aceleração, porque é uma característica do MRUV, que a aceleração seja constante. Então, com essas duas constantes, eu vou montar a função da velocidade em relação ao tempo. Como eu mostrei antes, a fórmula da função da velocidade em relação ao tempo vai ser essa fórmula aqui. Nessa fórmula, eu vou vir e vou substituir esses dois dados, porque eles são constantes. E vai ficar as duas variáveis, velocidade pelo tempo. Então, velocidade vai ser 5 mais 2t. Essa é a função da velocidade pelo tempo para esse movimento descrito aqui. A letra D, quer saber a velocidade quando o tempo for 8 segundos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação que a gente encontrou aqui e vou substituir o valor do tempo. V igual a 5 mais 2t. Aqui eu já substituo o 8. V igual a 5 mais 16. V é igual a 21 metros por segundo. Essa é a velocidade para um tempo de 8. A letra E. Na letra E, quer saber o tempo quando a velocidade for 15. Diferente desse que a gente substituiu no tempo, agora eu vou substituir no lugar do V. Então, eu vou ficar com 15 igual a 5 mais 2t. O que tem letra eu trago para frente, o que não tem letra vai para trás. Menos 2t igual a 5 menos 15. Menos 2t igual a menos 10. Multiplico tudo por menos 1 para ficar positivo. 2t igual a 10. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. T igual a 10 divididos por 2. T igual a 5 segundos. Assim, a gente utiliza a equação da velocidade pelo tempo. Vamos para mais um exemplo. Fazer esse exercício resolvido aqui, o número 4. Um ponto material tem MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. No instante t0 igual a 0, ele está a 10 metros da origem com velocidade de módulo 5 metros por segundo e a aceleração de módulo 4 metros por segundo ao quadrado, orientados no mesmo sentido do eixo, como indica a figura abaixo. Determine a função da posição em relação ao tempo no sistema internacional. A letra B, a posição no instante t igual a 2 e a C, o instante que a posição será x igual a 85. A função básica da equação da posição em relação ao tempo é esta daqui. E nela a gente vai substituir aquelas coisas que são constantes. O que quer dizer isso? Que não variam. Quem é constante e não varia? Posição inicial, velocidade inicial e a aceleração. Esses três valores, eles são constantes, não vão variar. E como a gente está se referindo a uma função horária, o T0 ele vai começar no zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dados, esses dados aqui eu retirei lá do problema, a gente faz a leitura e retira esses dados, tá? Dava para retirar eles também pelo desenho, porque no desenho eles estavam em evidência, né? O x0 igual a 10, o v0 e o a, e eu vou substituir aqui para montar a minha função da posição. O x é variável, porque eu quero a função da posição. O x0 foi dado aqui, 10, mais o v0, 5, que multiplica t, mais 1 meio, que vai multiplicar a aceleração. Quanto vale a aceleração? 4, que multiplica t ao quadrado. Aqui eu tenho 1 meio vezes 4, eu consigo simplificar e vou ficar com 2. Então, eu vou reescrever a equação certinha aqui. Esta daqui é a função da posição em relação ao tempo para o MRUV, para este movimento descrito aqui. Aproveitando para rever algumas informações. Aqui eu tenho o eixo da posição aumentando para cá. A velocidade está no mesmo sentido. Isso me caracteriza que esse movimento é progressivo. A aceleração está indo para lá. A aceleração ela é positiva, está aumentando, ele não está desacelerando. Então, quer dizer que esse movimento ele é acelerado. Então, o que eu tenho aqui? Movimento progressivo acelerado. Vamos para a letra B.
A letra B, quer saber a posição quando o tempo for 2 segundos. O que eu faço? Pego esses 2 segundos e substituo aqui no t. Então, vou ficar com x igual a 10 mais 5, que multiplica 2, mais 2, que multiplica 2 ao quadrado. X é igual a 10 mais 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. X é igual a 28 metros. Esta é a resposta da letra B. Vamos para a letra C. A letra C, que é o tempo quando o x for 85. Onde eu vou botar o 85? No lugar do x. Então, 85 igual a 10 mais 5t mais 2t ao quadrado. Aqui, então, o que eu vou fazer? Vou passar tudo isso aqui para aquele lado com sinal negativo. Esse aqui vai estar positivo. Multiplico tudo por menos 1. No final, eu vou ficar com 2t ao quadrado mais 5t menos 75 igual a 0. Como eu vou encontrar o valor do t? Fórmula de Bhaskara. Não tem como a gente encontrar de outro jeito. Então, t é igual ao menos b, que seria 5, mais ou menos raiz do b ao quadrado, então 5 ao quadrado, menos 4a, que é o 2, c menos 75. Tudo isso aqui sobre 2a, que seria o 2. T é igual a menos 5 mais ou menos raiz de 25, menos 4 vezes 2, menos 8, vezes menos 75, menos com menos mais, 600. Tudo isso aqui divididos por 4. Vou passar aqui para cima para mim ter espaço para terminar. T igual menos 5 mais ou menos raiz de 625 divididos por 4. T igual a menos 5 mais ou menos 25 sobre 4. Agora, a gente vai pegar e vai achar o T' e o T duas linhas. Só que o T', então, T' igual menos 5 mais 25 sobre 4. Menos com mais 20 sobre 4, que vai dar 5 segundos. Agora, o T duas linhas, menos 5 com menos 25, menos 30, divididos por 4, vai dar menos 7,5. Existe tempo negativo? Não existe, tá? Tempo negativo não existe. Se não existe tempo negativo, eu não preciso nem calcular o T duas linhas. Qual vai ser o tempo para o x ser 85? 5 segundos. Só esse resultado que a gente vai encontrar aqui. Agora, sobre a equação de Torricelli, a gente vai fazer esse aqui. Um automóvel parte do repouso, adquire movimento retilíneo com aceleração constante, de módulo A igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Qual a velocidade desse automóvel em km por hora após um percurso de 100 metros? Então, se ele parte do repouso, a velocidade inicial dele vai ser 0. A aceleração de 2 e o percurso que ele percorreu vai ser o ΔX. A equação de Torricelli, v ao quadrado igual v0 ao quadrado mais 2a ΔX. Vou substituir, então, os valores que eu tenho. O que ele está perguntando? Qual vai ser a velocidade? Então, quer saber o v. O v0 é 0, mais 2 que multiplica a aceleração, que multiplica a distância percorrida. V ao quadrado igual a 0, mais 2 vezes 2, 4, vezes 100, 400. V ao quadrado igual a 400. O que eu vou fazer aqui? Tiro a raiz dos dois lados. Aqui eu vou cancelar, vou ficar com V igual. A raiz de 400 vai ser 20 metros por segundo. Só tem um detalhe, ele não quer em metros por segundo, quer em quilômetros por hora. Como pede a velocidade em km por hora, eu preciso transformar isso aqui em km por hora. Como? Multiplicando por 3,6. Então, eu vou ficar com uma velocidade de 72 km por hora.
Assim que a gente faz a equação de Torricelli.